As pessoas falam que leis trabalhistas protegem o trabalhador. Agora é interessante porque você não vê trabalhadores americanos tentando entrar no Brasil ilegalmente para ser protegido pelas leis de trabalho aqui. E você vê um monte de trabalhador brasileiro querendo entrar nos Estados Unidos legalmente ou ilegalmente para um país onde você tem quase zero de proteção trabalhista, o que significa que você tem um mercado de trabalho ativo, o que significa que é barato dar emprego. Você sai de um lugar e arruma emprego em outro lugar. Então, eu acho essa discussão uma discussão, não é que eu acho ela evidente, não é que eu não acho que exista sofrimento num processo como esse, não é que eu acho que, de repente, você acorda no dia seguinte com uma economia em que você tem mais opção de emprego, mas eu sempre me pergunto, afinal de contas, por que que os americanos não fogem para se empregar em países que têm leis trabalhistas e esses países que têm leis trabalhistas, as pessoas fogem para os Estados Unidos para um lugar onde não tem leis trabalhistas dessa forma? Porque é um argumento clássico de que essas leis trabalhistas, elas supostamente protegem o empregado, mas o que elas protegem com certeza é um grupo de advogados que ganham um dinheiro enorme com um passivo trabalhista, toda uma máquina estatal, judiciária, em que você tem pessoas que constroem a vida inteira e a garantia de emprego no fato que existe lei trabalhista. No mínimo, deveria haver justiça comum para a relação de trabalho, e não uma justiça diferente como essa. Você veja que, pelo menos do meu ponto de vista, já tive chance de falar para encontros de juízes trabalhistas, grande parte deles se acham salvadores da pátria, tem um viés ideológico muito claro, estatista, que tende a demonizar a relação de empregado e empregador. Então, apesar de que eu não acho que o processo é uma coisa tipo lindo, amanhã a gente vai acordar bem, eu acho que há talvez razoáveis indícios no sentido de dizer que é necessário algum tipo de modernização. E a pergunta dos Estados Unidos permanece: por que que brasileiros que têm proteção trabalhista fogem para os Estados Unidos, legal e ilegalmente, e por que que não tem nenhum americano tentando entrar no Brasil para usufruir da proteção das leis trabalhistas? Olha aqui, o William Germano, trabalho intermitente no Brasil igual legalização da escravidão. O Rogério Riso, o que gera emprego é a demanda e economia estável, além do crédito barato para investimento. Nada tem a ver com CLT. Karnal. A CLT de 43, ela é um recurso do Estado Novo para cooptar a classe trabalhadora, para controlar a classe trabalhadora, e ela já era tão centralizada e tão autoritária que, quando os militares tomaram o poder em 64, interferiram na Constituição de 46, quebraram a Constituição, criaram uma nova Constituição, mas a CLT, com raros detalhes, ficou incólume, porque ela já era suficientemente controladora de sindicatos, suficientemente autoritária. Eu concordo inteiramente com o Pondé quando se trata especialmente de uma categoria mais bem preparada de trabalhadores ou mais articulada com o mercado. Eu concordo inteiramente que, para o Pondé e para mim, as oscilações do mercado de trabalho podem ser facilmente adaptadas, mas a modernização conservadora, que é o que nós estamos vivendo, ela tem um custo especialmente no trabalhador de baixa qualificação. Então, para, por exemplo, as nossas funcionárias que trabalham com limpeza, a legislação trabalhista muitas vezes é o único recurso dela contra empregadores que sequer se dão ao trabalho de cumprir o mínimo de uma lei já bastante centralizadora e autoritária. Então, é uma transição, essa transição é difícil. Nós vivemos dizendo que será bom para o Brasil, falta então convencer os trabalhadores que será bom, porque a maioria sente hoje insegurança. O que vai resultar disso, nós veremos daqui a pouco, mas é uma modernização conservadora. Agora, essa lei não tira benefícios, né? Ela apenas permite alguns tipos... Maior flexibilização de alguns trabalhos. O William César está dizendo aqui, então, jornalistas de TV poderão ser incluídos no trabalho intermitente, ganhar por 1 hora, e que nós os assistimos na TV, não, porque aqui não se trabalha só 1 hora para estar esse jornal no ar. E tem outra coisa. Isso não vai funcionar. E tem outra coisa. Grande parte das empresas de mídia, não necessariamente aqui, o contrato é via PJ. Mas muitas vezes você tem um trabalho em casa. É possível. Sim. Tem várias áreas, diversas áreas, você pode trabalhar em casa. E isso não era regulamentado pela CLT. Né? E no caso de trabalhador doméstico e tal, o que acontece? O que acontece? É muito interessante porque eu lembro da discussão sobre a entrada dos domésticos no FGTS, naquela coisa inteira. O que aconteceu? Um monte de gente que defendia isso, quando ficou caro, demitiu a empregada.
Então, há um descolamento do discurso teórico da prática. O que acontece? À medida que o doméstico vai ficando caro, porque, inclusive, eu diria para o telespectador que falou que não tem nada a ver, que ele dê emprego para 100 pessoas. Que ele dê emprego para 100 pessoas. Que ele seja responsável pelo salário de 150 pessoas. Que ele tenha que lidar com toda essa máquina trabalhista, certo? Porque eu acho que, assim, se os trabalhadores de um lado... E veja, eu não sou empresário, não dou emprego para ninguém, eu sou trabalhador. Ainda que, no sentido que o Karnal falou, nós estamos no outro, digamos assim, no outro campo. No outro patamar. Só um nível salarial um pouco mais... elevadíssimo. Elevadíssimo não, porque a gente não é fazendeiro, essas coisas, né? Mas assim, voltando ao que eu estava dizendo, eu acredito que, assim, muito das pessoas que teorizam sobre leis de trabalho deviam dar emprego. Deviam dar emprego para 200 pessoas. Saber o que significa você ser capaz de bancar isso daí, porque o que acontece? A pessoa vai dar emprego para 200 pessoas, ela pensa 3 vezes antes, aí dá para 100. Porque ainda tem uma coisa, quem ganha muito com isso é o Estado. É o governo que ganha. Tanto é que inventaram o FGTS, mas quando você demite uma pessoa, que no Brasil é infração, demitir uma pessoa, você paga uma multa. Por que você paga uma multa? Porque o governo já comeu o FGTS todo. Então você tem que ficar pagando multa. Então esse caso me parece o típico caso de uma teorização sobre a realidade. A única coisa que eu desejo para uma situação em que essa questão não fique clara é dar emprego para 200 pessoas e veja o que significa isso no Brasil. O que significa isso em termos de passivo trabalhista, de problema de administração, de imposto? Isso não só lei trabalhista, tem que ser verdadeiro. Toda uma gama de situações.